Olá, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Hoje conheceremos Dionísio Pseudo-Areopagita em duas obras, A Teologia Mística e A Hierarquia Celeste. Dionísio Pseudo-Areopagita não possui uma biografia clara, pois seu nome ou pseudônimo é um homônimo de Dionísio, o ateniense membro do Areópago, região localizada ao noroeste da Acrópole, em Atenas, e também do Conselho Tribunal que ali se reunia, e discípulo de São Paulo, citado na Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 34. Graças aos estudos linguísticos e grande influência neoplatônica de Plotino e Próclo, ficou evidente que suas obras foram escritas no final do século V e início do século VI. Ao que tudo indica, foi um monge teólogo sírio ou palestino. O conjunto de suas obras ficaram conhecidos como Corpus Dionysiacum ou Corpus Areopagiticum. Dentre as mais conhecidas destacam-se dos nomes divinos, a teologia mística, a hierarquia celeste e a hierarquia eclesiástica, além de outras obras citadas pelo autor, mas que não chegaram até os dias atuais. São elas os esboços teológicos, a teologia simbólica, os hinos divinos, as coisas inteligíveis e as coisas dos sentidos, as propriedades e as ordens angélicas, sobre o juízo de Deus e sobre a alma. Seus escritos estabeleceram uma tendência neoplatônica definitiva na doutrina cristã medieval, com impacto na Igreja Oriental Ortodoxa e na Igreja Ocidental, a Romana. Pode-se dizer que sua influência manteve a tradição grega no seio da estrutura celeste e eclesiástica cristãs. Influenciou os grandes nomes da mística alemã, Mestre Echard, Johannes Tauler, Jan van Huybrok, Nicolau de Cusa, os místicos espanhóis São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila e a mística inglesa Juliana de Norwich. Para Dionísio, teólogos são aqueles que, possuindo o conhecimento de Deus ou dos deuses, falaram ou escreveram a respeito dos mistérios divinos. Portanto, são autores inspirados que receberam seus conhecimentos diretamente de Deus ou dos anjos. São Tomás de Aquino o citou 1.700 vezes em suas obras. Considerava-o um dos príncipes da teologia. Sobre o conceito de teologia mística, Martinho Lutero disse: a verdadeira cabala, a mais perfeita teologia. A teologia mística. Nesta obra dirigida a Timóteo, Dionísio Pseudo-Areopagita revela ao amigo o que é a treva divina, que se oculta numa treva de silêncio e como penetrá-la, mas adverte-o: presta atenção que nenhum dos não iniciados te ouça falar disto. Esta obra é uma das mais profundas sobre a mística e a primeira a forjar a expressão teologia mística. Este pequeno tratado foi o responsável em fundar uma tradição de intérpretes que manteve vivo o pensamento dionisíaco
e sua divisão entre as teologias negativa, afirmativa, simbólica e mística até os dias atuais. Esta foi uma das maiores contribuições de Dionísio ao definir os três polos ou vias da teologia: a teologia afirmativa, a teologia negativa, a teologia simbólica e do centro ou meta das três, a teologia mística. A teologia afirmativa é a via do pensamento na qual afirma-se o que Deus é em seus atributos ou nomes. A teologia negativa é a via da qual se nega tudo o que põe limites à natureza divina. E a teologia simbólica, mediadora das duas primeiras, é aquela na qual se utilizam figuras, imagens ou símbolos que são propostos apenas como representações dos mistérios divinos e da natureza divina. Segundo ele, essas três vias do pensamento, para se chegar ao conhecimento de Deus, devem ser articuladas para permitir que se chegue à teologia mística, que é a experiência direta da união com Deus, para além de toda afirmação, de toda negação e de toda representação. O capítulo 1 de A Teologia Mística começa com uma oração em resposta à pergunta: o que é a treva divina? Ó Trindade supraessencial, muito divina e soberanamente boa, guia dos cristãos na sabedoria sagrada. Conduze-nos às alturas das revelações místicas que estão além de todo raciocínio e de toda luz, onde os mistérios da verdade divina aparecem sem véus em sua imutabilidade, em meio às trevas muito luminosas de um silêncio pleno de ensinamentos profundos, pois essas trevas, que não podem ser vistas nem apreendidas, resplandecem em esplêndidos clarões e inundam com a beleza transcendente de seus fogos nossas mentes santamente cegadas. Um pouco mais à frente, em A Teologia Mística, poderemos ler o comentário do reverendo John Parker de sua tradução para o inglês em 1897 sobre o argumento geral apresentado por Dionísio neste tratado sobre a teologia mística. A teologia mística é como uma escada que vai da terra ao céu, na qual os anjos de Deus sobem e descem, e no topo da qual está o Deus Altíssimo. A ascensão dos anjos é a via negativa, que distingue o Deus Altíssimo de todas as coisas criadas. Deus não é matéria, alma, mente, espírito, nenhum ser, nem o próprio ser, pois está além e acima de tudo isso. A descida dos anjos é a via afirmativa. Deus é bom, sábio, poderoso, o ser, até chegarmos à teologia simbólica, que o denota sob formas e condições materiais. A teologia prefere a negativa, pois o Deus Altíssimo é apresentado mais apropriadamente pela distinção do que pela comparação. A hierarquia celeste. Tratado pioneiro sobre o estudo e a hierarquia dos anjos, angiologia, conceito fundamental para a formação da hierarquia eclesiástica da Igreja Cristã. Composto por 15 capítulos, este livro elucida as 9 hierarquias angélicas citadas na Sagrada Escritura, através de um esquema que remete à teologia neoplatônica de Próclo, do século V, mas sob uma perspectiva cristã. Nesta obra, Dionísio Pseudo-Areopagita se aprofundou na via simbólica ao trazer uma visão organizada por camadas, partindo do uno ao múltiplo e retornando do múltiplo ao uno, mediante graduações que abarcam e garantem a participação de seres angelicais diferentes, mas que formam uma só cosmogonia celestial. A via simbólica demonstra que o símbolo carrega o indizível, o inominável,
o inteligível e o não sensível, sendo uma forma de linguagem muito potente quando visa iluminar o limitado mundo da razão, quando não complementado pela inteligência, pela imaginação, pela contemplação, pelo êxtase e pela revelação. Em A Hierarquia Celeste, poderemos ler no primeiro capítulo em um momento. Qualquer pessoa que use a inteligência percebe que a beleza visível é somente um sinal da beleza invisível. Os bons odores, tais como percebem nossos sentidos, são representações dos bálsamos espirituais. As luzes materiais são uma imagem da copiosa efusão de luz imaterial. O rigor do ensinamento sagrado corresponde à plenitude contemplativa da inteligência. As ordens e os graus deste mundo são, portanto, reflexos da ordem harmoniosa da hierarquia celeste. A simplíssima e boníssima beleza de Deus, origem de toda a perfeição, é em si desprovida de qualquer dessemelhança. No entanto, comunica a cada ser uma parte da sua própria luz, segundo a disposição de cada um, aperfeiçoando-os e, com uma divina iniciação, reconfigura-os conforme o modelo de sua soberana e imutável perfeição. A ordem hierárquica impõe a uns receber a purificação, a outros purificar, a uns receber a iluminação, a outros iluminar, a uns receber o aperfeiçoamento, a outros aperfeiçoar. Cada um imitará a Deus segundo a maneira que lhe corresponde. Assim, cada escalão da ordem hierárquica, na medida de suas próprias forças, cooperará com Deus, com a graça e o poder recebidos de Deus para realizar aquilo que natural ou sobrenaturalmente é próprio da divindade. Caros leitores e seguidores Polar, este foi Dionísio Pseudo-Areopagita em suas obras A Teologia Mística e A Hierarquia Celeste. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros Polar, e desejo a todos boa leitura.